Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme americano pós-apocalíptico de ficção científica, romance e suspense de 2002. A Máquina do Tempo. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa no ano de 1899. Dr. Alexander Ardegen ensina mecânica e engenharia na Universidade de Columbia. Enquanto pensa profundamente, seu amigo Davi Pelbio lembra que ele está quase atrasado para um noivado com uma certa jovem. Alexander tinha quase esquecido, e eles correram para casa para Alexander. No caminho, Alexander conta que o reitor rejeitou sua proposta de utilizar energia solar, e Davi diz que suas ideias são muito radicais. Alexander comenta que deseja que seus alunos sonhem com o que poderia ser, e não sejam contentes e conservadores como todo mundo. Ele diz a Davi para olhar em volta e observar como todos têm chapéus coco pretos idênticos, dizendo que gostaria de ver as pessoas jogá-los fora e questionar as coisas. Uma vez em casa, eles conhecem a senhora Watiti, que é a governante e assistente de Alexander. Ela diz a Alexandre para ir trocar de roupa e que não esteja cheia de giz. Davi verifica as invenções malucas de Alexander, como uma escova de dentes elétrica e um plano de cidade para o futuro, enquanto diz a Alexander que ele não deve perder tempo com aquele maluco alemão, Sr. Einstein. Alexander responde que o Sr. Einstein tem algumas ideias muito interessantes e que lhe dará todo o apoio que puder. Logo depois, Alexander sai às pressas para encontrar a senhora. Prestes a entrar em um parque, uma mulher pergunta se ele quer comprar flores, e Alexandre lembra que prometeu trazer flores com ele. Mas ele é imediatamente distraído por uma máquina espetacular, uma carruagem sem cavalos. O motorista o liga acidentalmente e, felizmente, Alexander puxa o freio para imediatamente. O motorista agradece e oferece uma carona a Alexandre. Mesmo querendo aceitar, Alexander tem algo que é mais importante para ele e continua no parque. Ele chega a um rink de patinação no gelo, onde a mulher com quem vai se encontrar o chama pelo nome. O nome dela é Amy e ela menciona que ele está atrasado. Alexander diz que veio assim que pôde. Ela pede suas flores e Alexander diz que esqueceu e lamenta, explicando que se distraiu. Ele a convida para passear no parque e ela aceita. Ela percebe que ele está tremendo e pergunta se está tudo bem. Ele responde que as coisas não vão tão bem sem ela em sua vida. Ela fica feliz e ele diz que eles deveriam ficar juntos e a pede em casamento. Ele pega um anel com uma pedra da lua e ela fica radiante por ser sua pedra de nascimento, dizendo que adora. Segundos depois, um homem aparece no meio dos arbustos, sacando uma arma e exigindo a carteira e as joias. Enquanto o homem tenta pegar o anel, Alexander começa a lutar com ele e a arma acidentalmente dispara, fazendo com que uma bala atinja Emma. Enquanto Alexander a abraça, ela sangra em seus braços. 4 anos depois, Alexander está concentrado em seu trabalho quando Davi o visita, dizendo que está preocupado com ele. Alexander diz que sabe, mas que precisa que Davi vá. Davi diz que não vai deixá-lo escondido assim e pergunta no que ele está trabalhando. Alexander o interrompe quando ele vai ver o que está por trás das cortinas e pede que ele venha jantar em uma semana e ele o mostrará. Davi diz que está bem e diz que o verá em uma semana. Mas, ao sair, Alexander diz baixinho para si mesmo que, em uma semana, eles nunca terão tido essa conversa. Em seguida, Alexander é visto se limpando, pegando seu relógio de bolso favorito que foi um presente de Emma e indo até uma máquina que ele construiu. Ele se senta nela e insere uma alavanca que liga a máquina. Conforme ele arrasta a alavanca em sua direção, o tempo começa a acelerar ao contrário. Mais uma vez, Alexander está no rink de patinação no gelo, mas desta vez Emma diz que ele chegou cedo. Ela pede suas flores, mas Alexander a beija, o que ela gosta. Ele diz a ela que eles devem ir para a cidade e os dois pegam uma carruagem para Blake Street. Enquanto eles caminham mais tarde, Emma percebe a carruagem sem cavalos e diz a Alexander para olhar, mas Alexander a ignora, dizendo que é apenas uma máquina. Emma imediatamente percebe que algo não está como de costume e pergunta se algo está errado, pois ele nunca ignora invenções espetaculares. Mas Alexander garante que está tudo bem, dizendo que ela deveria ir para casa e esperar por ele, dizendo que ele voltará mais tarde. Mas parecerá confuso porque eles não se encontraram no rink de patinação. Ela não entende e fica confusa, mas confia nele e diz que está bem. Porém, antes de partir, ela pede para pegar as flores que ele prometeu, e Alexandre vai comprá-las. Mas, de repente, a carruagem sem cavalos começa involuntariamente e assusta alguns cavalos em uma carruagem puxada por cavalos, e o que não deveria acontecer, acontece. Mais uma vez, Emma é morta na frente de Alexander. Algum tempo depois, Alexander fala com Davi,
dizendo que isso não deveria acontecer, pois eles estavam fora do parque. Como Alexander diz que poderia voltar 1000 vezes e vê-la morrer de 1000 maneiras, Davi fica confuso. Alexander diz a si mesmo que não pode obter as respostas neste momento. Em seguida, Alexander está de volta à máquina do tempo em sua casa, ligando-a, empurrando a alavanca para frente e vendo o tempo acelerar. Um dia se torna equivalente a uma hora. Um mês pode ser visto em um minuto e, eventualmente, um ano inteiro passa em apenas alguns segundos. Sua casa desaparece e vira uma garagem. A moda muda a cada instante. O horizonte cidade se transforma. Nova tecnologia é usada. E de repente ele chega no ano de 2030. Ele para a máquina do tempo. Sai e inspeciona os arredores com certa hesitação. Por fim, ele decide percorrer a cidade até a Biblioteca Pública de Nova York. Uma vez lá, ele vê um bibliotecário holográfico que se apresenta como Vox 114. E Alexander acha a tecnologia muito estranha. Vox diz que está conectado a todos os bancos de dados da Terra e pergunta o que ele quer saber. Alexander pergunta por que não se pode mudar o passado. E a bibliotecária imediatamente acessa a biblioteca de ficção científica. Mas Alexander insiste em acessar a literatura científica real. Após o que Vox fornece a resposta de que você não pode mudar porque a viagem no tempo não é possível. Alexander então pensa em voz alta que deve ir mais longe no futuro para ter sua pergunta respondida e vai embora. Ele começa a avançar no tempo, mas sente um tremor e para imediatamente. Chegando ao ano de 2037, ele vê que tudo está destruído, e logo em seguida aparece um veículo militar. Os soldados saem e o prendem, dizendo que devem evacuar, pois a lua está se desfazendo. Nesse mesmo segundo, a crosta terrestre começa a rachar e Alexander consegue voltar para a máquina do tempo. Mas um poderoso terremoto o deixa inconsciente assim que ele começa. O tempo começa a acelerar muito rápido e, lá fora, milhares de anos se passam a cada segundo. As árvores crescem, os desfiladeiros se formam e até as eras do gelo vêm e vão antes que Alexander acorde. Ele para a máquina e acaba na Terra 800 mil anos depois. Em seguida, Alexander é visto dormindo em algum lugar, sonhando com Emma e sendo cuidado por uma mulher. Ele acorda um dia, sem saber onde está, e veste suas roupas. Ao fazer isso, ele vê um menino que começa a fugir. Enquanto ele segue o garoto, ele para de repente em uma vista deslumbrante de uma vila no desfiladeiro. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós, é muito valioso. Por favor, curta. Inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. O garoto grita algo que não entende e, de repente, aparecem pessoas de todas as direções. Todos eles falam uma língua desconhecida que ele nunca ouviu. No entanto, uma mulher diz que conhece a linguagem Stone e ele entende. Eles começam a falar, mas são rapidamente interrompidos por um som alto e todas as pessoas se dispersam. À noite, Alexandre fala com a mulher, cujo nome é Mara, e seu irmãozinho Kalem. Alexander explica ao garoto curioso que ele vem de um lugar muito movimentado, onde todos andam de chapéu preto na cabeça, e dá a Kalem seu relógio de bolso. Quando Kalem foi dormir, Mara explica a ele que seus pais partiram deste lugar, e Alexander diz que lamenta ouvir isso. Ao ver a lua, ele diz a si mesmo que Davi estava certo, ele foi longe demais. Um tempo depois, ele revela que é de outra época, e por tudo estar estranho com ele, Mara acredita nele. Naquela noite, Alexander acorda de um pesadelo no qual uma cabeça metálica grita seu nome. Kalem também acorda do sonho, e Mara explica a ele que todo mundo tem, o que Alexander estranha. No dia seguinte, Mara mostra a Alexander uma coleção de pedras, contendo palavras da linguagem das pedras. Mais tarde naquele dia, Alexander pergunta a ela onde estão todas as pessoas mais velhas e ela responde que todos foram para outro lugar. Ele pergunta se ela quer dizer que eles estão mortos, mas ela responde enigmaticamente que é melhor deixar algumas coisas não ditas. Ela explica que eles não vivem no passado e se lembram de seus pais fazendo essas grandes turbinas eólicas. Os dois desembarcam e Mara o leva até a máquina do tempo. Ele examina e vê que parece estar bem. Ela então pergunta se ele pode levar Kalem com ele se funcionar, e Alexander pergunta por quê, mas não obtém uma resposta clara dela. De repente, sons estranhos são ouvidos e Mara começa a correr, gritando que eles devem chegar até Kalem. Quando eles voltam, Alexander vê as pessoas em pânico. Criaturas estranhas aparecem atirando dardos e Mara é atingida. Alexander remove o dardo de seu ombro, percebendo que contém uma substância muito fedorenta. Criaturas surgem do solo e começam a caçar pessoas que foram atingidas pelos dardos, levando-as de volta para o solo. Alexander vê que Kalem foi atingido e que uma criatura começou a persegui-lo. Ele corre até ele e atinge a criatura para salvá-lo,
que começa a perseguir Alexander. Ao alcançá-lo, Alexander se esquiva de sua tentativa de atacá-lo. Ele começa a subir em uma turbina eólica, mas a criatura sobe atrás e o agarra, e os dois caem no chão. A criatura o agarra pelo pescoço e começa a sufocá-lo, mas do nada Kallen aparece com uma tocha, salvando Alexandre. Mas, no mesmo instante, Mara é ouvida gritando, e a criatura corre de volta para a floresta, conseguindo levá-la consigo para a areia. Alexandre fica arrasado e tenta cavar na areia sem sucesso. Ele pergunta às pessoas da aldeia por que elas não revidam. Ele recebe a resposta de que aqueles que lutam são levados primeiro. Ele então pergunta a Kallen para onde as pessoas são levadas, que lhe diz que ninguém sabe, mas que há uma caverna por perto com fantasmas que podem ajudá-lo. Naquela noite, Kallen leva Alexander a uma caverna, no qual Alexander vê um objeto muito familiar. De repente, Vox 114 é ouvido e Alexander diz a Kallen que não há nada com que se preocupar. Vox diz que se lembra de todos com quem conversou, e Alexander pergunta o que aconteceu desde a última vez que o viu. Vox diz que, o que antes era uma raça, agora são duas, uma vivendo abaixo do solo e a outra acima. Alexander pergunta para onde as pessoas são levadas pela corrida abaixo, e Vox diz que uma vez teve um amigo que conseguiu escapar, vindo da selva no leste. Se eles apenas seguirem a respiração, eles encontrarão. Em seguida, eles chegam ao crânio e seus sonhos. Alexander diz a Kallen para voltar para a aldeia, e Kallen revela antes de partir que perdeu o relógio de bolso no ataque e que as criaturas o levaram. Alexandre pergunta retoricamente por que eles aceitariam. Momentos depois, Alexander entra no crânio, entra em cavernas subterrâneas e finalmente chega a um grande espaço oco com criaturas. Ele encontra um quarto com roupas e vê um colar que Mara usava. Mas ao ver facas e ferramentas nojentas, ele fica chocado, tropeça e cai em um lugar com esqueletos flutuando na água. Logo depois, uma criatura o agarra, e ele é forçado a descer para uma área fechada. Uma vez caído, ele encontra a Mara em uma gaiola, mas ela parece indiferente. Quando Alexander se vira, ele vê um estranho homem pálido. O homem pálido, cujo nome é Morlock, começa a contar a história de como uma raça se tornou duas. Há muito tempo atrás, depois que a lua caiu do céu, a terra não conseguia mais sustentar a espécie. Alguns conseguiram ficar acima, mas o resto escapou no subsolo. Séculos depois, quando a vida na terra se recuperou, eles não puderam mais ressurgir no sol. Então, eles se reproduziram em moldes subterrâneos, onde alguns têm bons olhos e ouvidos, e outros têm grandes músculos. Morlock explica que pertence a um elenco que expandiu suas habilidades cerebrais e pode ver e controlar os pensamentos dos outros, até mesmo os de Alexander. Ele diz a Alexander que controla as pessoas subterrâneas para que não consumam demais e esgotem o suprimento de comida. Alexander pergunta chateado se o papel dos humanos aqui é ser comida, ao que Morlock responde que sim, exceto aqueles que são adequados para serem recipientes reprodutores, como Mara. Alexander fica com raiva e diz que é uma corrupção de todas as leis naturais, e Morlock responde irritado porque sua viagem no tempo também é uma corrupção das leis naturais. Morlock cria uma imagem mental na cabeça de Alexander, mostrando sua coleção de relógios, suas invenções e seu sonho de enredo que poderia ter sido. Morlock então explica a Alexander que ele construiu a máquina do tempo porque Emma morreu. Se ela tivesse vivido, nunca teria existido, então ele não pode usar a máquina do tempo para voltar e salvá-la. Em outras palavras, ele é o resultado inevitável da tragédia. Morlock traz sua máquina do tempo e diz que, agora que tem a resposta, deve voltar para casa. Alexander pede para pegar seu relógio de bolso de volta, mas quando Morlock o dá a ele, Alexander agarra Morlock, liga a máquina e os dois começam a lutar nela. Eventualmente, Morlock cai da máquina, pendurado na garganta de Alexander, e morre devido ao tempo passar tremendamente rápido lá fora. Enquanto Alexander para a máquina no futuro, ele vê a raça subterrânea destruindo toda a vida na superfície. Em seguida, Alexander volta no tempo para Mara e a salva. Ele liga a máquina, travando-a no lugar com seu relógio de bolso, e os dois passam correndo pelas criaturas do que não são mais controladas por Morlock. Alexander consegue prendê-los e os dois seguem em direção à saída. Momentos depois, Alexander é atingido por um dardo e marcado por seu cheiro, e as criaturas começam a segui-los pelas cavernas. Ao subir, quase na superfície, o relógio de bolso quebra e a máquina do tempo explode e emite uma onda do tempo pelos túneis subterrâneos. Tudo em seu caminho morre ou desaparece instantaneamente. A dupla consegue sair na hora certa, salva pelos moradores da aldeia. De longe,
O grupo vê como a onda do tempo se espalha pelos túneis subterrâneos matando todas as criaturas. Mara diz que sente muito pela máquina dele, e Alexandre diz que está tudo bem, já que era apenas uma máquina. E os dois se dão as mãos. Nas cenas finais, Volks é visto contando histórias infantis de seu grande banco de dados de livros históricos. Alexander é visto mostrando a Mara e Kallen onde ficava sua casa e descrevendo como era sua casa por dentro. Em outro momento, a senhora Watit é vista dizendo a Davi que Alexander se foi há uma semana. Davi comenta que está feliz que Alexander se foi, esperando ter encontrado um novo lar. Davi então pergunta se a senhora Watit quer trabalhar para ele e sua esposa, pelo menos até o retorno de Alexander, e ela aceita alegremente. Quando a senhora Watit está prestes a sair do quarto de Alexander, ela diz, boa sorte. E, finalmente, na janela para a rua do lado de fora, Davi é visto dando uma última olhada na casa de Alexander, decolando e jogando fora seu chapéu coco preto, exatamente como Alexander gostaria. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.